Então, bom dia, vamos começar nossa aula de segunda-feira, saudações pós-feriado de Páscoa, né? Então, todo mundo já ganharam muito chocolate, então agora a gente pode trabalhar nessa segunda-feira pós-feriado, né? Na aula passada, ela já está lá no Moodle para vocês, nós conversamos sobre o conceito de empresário. E embora eu tenha certeza que vocês já pelo menos anotaram ou se lembram qual é esse conceito de empresário, eu vou colocá-lo, relembrar aqui de forma rápida, aqui em 5 minutinhos, para que a gente possa dar andamento aqui ao nosso raciocínio, porque se a gente entrar direto no conceito de não empresário, talvez a gente fique um pouco de dúvidas. Então, aqui no ordenamento jurídico brasileiro, no Código Civil, né, reforma, você vai escrever uma coisinha e eu vou apagar. Reforma do Código Civil de 2002, que foi a reforma do Código Civil de 16, com o Código Comercial de 1850, estão lembrados disso aqui? Hoje desembocou no Código Civil de 2002, e o que nos interessa é a parte da teoria da empresa. Isso aqui que vocês vão estudar comigo, pelo menos a parte geral nesse primeiro semestre. E se tudo correr como está correndo, no segundo semestre a gente estuda sobre sociedades. Essa é minha contribuição com vocês quanto ao direito empresarial. E talvez lá na frente do curso, vocês caiam lá no meu dia de NPJ e depois na disciplina de direito do consumidor. Mas, por enquanto, a gente segue aqui naquilo que é a nossa proposta. Então, dentro aqui da teoria da empresa, o primeiro artigo do Código Civil é o artigo 966, que começa lá, né? Considera-se empresário. Então, aqui, eu faço mais uma ressalva. Vejam que o código começa conceituando empresário. Nós não estamos conceituando empresa ainda, nós estamos conceituando empresário. Se você estiver dando uma olhada lá nos nossos slides, você vai ver que, pela teoria de Aschini, né, Aschini, 42, Itália, nós tivemos lá 4 vértices por ele idealizados, né? O vértice do empresário, o vértice do sujeito. Então, eu vou pôr aqui, vértice do empresário, que é chamado de vértice subjetivo. O vértice, que é o vértice do estabelecimento, seria o vértice objetivo. Professor, por que é o vértice objetivo? Porque é aquele vértice que a gente consegue dimensionar, a gente consegue dar valor às coisas. Nós temos o vértice da função da empresa, né? O objetivo é o vértice funcional. E ainda nós temos um último vértice, que lá na Itália era relacionado com o fascismo, e aqui a gente chama de vértice da gestão, o vértice corporativo. Olha só, como o legislador brasileiro começou a nossa teoria da empresa, nosso primeiro artigo aqui, da teoria da empresa, conceituando empresário, se a gente vier aqui, e olharmos qual é o vértice da teoria de Aschini que fala do empresário, é o vértice subjetivo. Então, nós podemos chegar à conclusão que o legislador brasileiro, quando colocou lá no artigo 966 o conceito legal de empresário, ele se valeu, ele deu ênfase ao vértice subjetivo. Não que no Brasil não sejam adotados os outros vértices, mas de forma prioritária, de forma a ênfase, de forma aquilo que foi mais utilizado aqui como base, como substrato para essa análise jurídica, foi o vértice subjetivo da teoria de Aschini. E por isso que a gente segue. Considera-se empresário quem exerce. Aí vem aquela palavrinha mágica, né? Profissionalmente. E aqui, quando nós estamos falando profissionalmente, é toda aquela longa conversa que nós já tivemos na aula passada.
É o cara que é bom, é o cara que sabe tudo, é aquele que tem conhecimento, aquele que chega no horário, aquele que tem responsabilidade, tem ética, tem formação. É o profissional. E daí depois, seguindo aqui no conceito legal de empresário, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada. Gente, se inscrevam lá no meu canal, lá, Professor Juliano, que eu vou postando tantas aulas do matutino quanto do noturno, que daí dá para vocês irem acompanhando. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada. Aqui vou fazer uma brincadeira com vocês, ó, vou lembrar entre parênteses que é a história do bar. Vocês se lembram o que é o bar? É a organização dos fatores de produção, né, pelo empresário, que o distancia da atividade fim. Agora, cuidado, se eu lhe perguntar, ou se algum teste perguntar para vocês o que é atividade economicamente organizada, você não vai poder escrever, você não vai poder colocar lá que é o bar, que eu te dou zero. Você tem que explicar para mim que é a organização de fatores de produção que distancia, né, o empresário ali da atividade fim. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada para fins, né, de produção ou circulação de bens e a inovação do Código Civil de 2002, serviços. Esse aqui é o conceito de empresário. Concordam? Isso aqui a gente viu aula passada. Eu não vou apagar ainda essa teoria Giaschini aqui, que talvez eu quero fazer uma análise rapidinha com vocês. Olha aqui, presta atenção comigo aqui em uma coisa. Conceito do empresário, né, conceito legal, caput do artigo 966. Tá bom para vocês isso aqui ou vocês precisam de mais alguma coisa dentro aqui do direito empresarial? Estaria bom isso aqui ou falta alguma coisa? Ah, professor, eu estou com vergonha de falar, então eu ajudo vocês, né? Se você estivesse num país como os Estados Unidos, por exemplo, estaria bom isso aqui como conceito de empresário. Não há nada de errado. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada para fins de produção e circulação de bens ou serviços. No Brasil, né, nós somos brasileiros, nós temos o nosso direito brasileiro, nós temos doutrinadores brasileiros. O Brasil, ele fez a seguinte análise: poxa vida, realmente, olha, isso aqui é a teoria Giaschini, né? A teoria poliédrica, estão lembrados? 4 vértices, né? Que eu desenho ele como uma pirâmide, mas é vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Teoria poliédrica, vários lados. Se a gente considerássemos, ou considerarmos, só o caput do artigo 966, nós estamos considerando empresário. E daí eu faço a seguinte pergunta: todas as atividades que existem aqui no Brasil são atividades empresariais? E daí o aluno, ele sempre vai para o lado errado, ele sempre pensa assim: não, professor, nós temos empresários e nós temos empregados. Eu não estou misturando, gente, o ramo do direito. Eu não estou pensando aqui em empregados, eu estou pensando em atividade empresarial. Então, isso aqui eu posso escrever aqui, atividade empresarial. Alguém tem dúvida disso aqui? Não. Isso aqui é o conceito de empresário que nós utilizamos aqui no Brasil como a possibilidade do exercício de atividade empresarial. Todas as atividades, vou reformular minha pergunta, todas as atividades são atividades empresariais aqui no Brasil? Vocês estão me ouvindo? Não, senhor. Não, não é verdade? Nós temos atividades também, eu vou partir daquele conceito mais singelo. Nós temos atividades empresariais e nós temos atividades, olha que fácil, não empresariais. Olha que coisa de outro mundo. Ah, mas daí está muito fácil, né? Não, não é tão simplório assim. E a pergunta que eu gostaria de fazer hoje, acho que é 5 de abril, né? Se eu pudesse
estar presencialmente, estaria fazendo a cada um de vocês, mas no remoto eu também posso. Por que será que o legislador brasileiro fez essa diferenciação em atividades empresariais e atividades não empresariais? O que será que levou em consideração? O que foi importante para levar o legislador brasileiro a tomar essa decisão, a fazer essa análise, em separar atividades empresariais e atividades não empresariais? Alguém tem ideia do que possa ter sido? Porque nesse ramo o legislador entendeu que tem as atividades que são intelectuais, e isso não caracterizaria como uma atividade empresarial. Exatamente, parabéns, deveria ganhar 0,5, né? Mas pena que a professora Priscila não deixa, não deixa distribuir pontos extras. Aqui no Brasil, foi levado em consideração justamente o que o colega acabou de colocar, acabou de explicar para nós. Foi levado em consideração que nem todas as atividades são consideradas atividades empresariais. Nos Estados Unidos, basta você comparecer lá, eu vou falar o que seria a nossa estrutura aqui brasileira, né? Não conheço a estrutura americana a fundo, mas seria a mesma coisa você comparecer em uma junta comercial e falar assim, eu quero abrir uma empresa, eu quero me tornar empresário. Não há nos Estados Unidos a discussão de atividade empresarial e atividade não empresarial. Se você preencher os requisitos deles, pagarem as taxas, você se torna empresário. Aqui no Brasil, nós temos um raciocínio um pouquinho diferente. Por que nós temos um raciocínio um pouquinho diferente? Porque nós levamos em consideração a possibilidade da existência de atividades empresariais e atividades não empresariais. E daí eu perguntei assim para vocês, por que será que o legislador pensou em atividade empresarial e atividade não empresarial? Aí o nosso colega já nos ajudou e disse assim, espera lá, porque as atividades não empresariais são aquelas consideradas intelectuais. Mas se eu só colocar isso aqui, ó, isso aqui não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque eu preciso explicar qual é a origem, né? O porquê dessa diferenciação. E essa diferenciação, essa origem, quando você vai a fundo lá no anteprojeto do Código Civil de 2002, quando você vai analisar, de repente, ali a teoria de Aschini, lá no direito italiano, você chega aqui à conclusão de que nós temos uma locução, ó, atividade economicamente organizada. E essa locução, eu gastei mais de 20 minutos para conversar com vocês, isso aqui nada mais é do que a organização dos fatores de produção. Isso aqui, como o aluno adora falar para mim, é o famoso VAR. Estão lembrados? Mas o que é atividade economicamente organizada? O que é a organização de fatores de produção? É você, quanto empresário, poder organizar aqueles itens, aqueles fatores aqui para montar um bar, por exemplo, que você acha mais adequado. Então, nós conseguimos olhar para essa atividade empresarial de um bar, de um comércio, de uma faculdade, e encontrar traços comuns, traços que são necessários que a gente consiga exigir uma organização sistemática para que a gente possa reconhecer isso aqui como uma atividade empresarial. Então, se você for olhar aqui essa atividade que nós estamos fazendo nesse exato momento, né? O fato de começar no horário, o fato de ter um professor, o fato do professor estar discutindo a matéria, isso são fatores de produção. Isso aqui é uma atividade economicamente organizada. Você vai falar, pera lá, professor, mas você está dando aula, a sua atividade é intelectual. Então, pera ali, mas eu estava me referindo à atividade da faculdade, da UniFCV. A UniFCV é uma atividade empresarial, do qual ela se vale de professores, né, que agora a gente está começando a discutir essa questão, que vem exercer, vem vender, vem trabalhar o seu intelecto, aqui, como o nosso colega acabou de nos lembrar, está corretíssimo, vem trabalhar com o intelecto, que daí são aquelas atividades consideradas atividades não empresariais. Então, no direito brasileiro, o legislador
levou em consideração a teoria poliédrica de Askini, a teoria da empresa, a teoria que diz que a atividade empresarial é uma atividade economicamente organizada, é uma atividade que o cara é bom, que o cara tem responsabilidade, que o cara consegue fazer as coisas organizando fatores de produção. Que essa organização de fatores de produção, ela se torna necessária, ela se torna importante. Eu consigo enxergar dentro da atividade empresarial essa organização de fatores de produção. Isso aqui é o conceito de empresário. Eu estou começando a tangenciar a separação do conceito de empresário para o conceito de não empresário. O ponto angular, o ponto que separa, o ponto limítrofe entre o conceito de empresário e o conceito de não empresário é a atividade economicamente organizada. Então, a atividade economicamente organizada é o ponto limítrofe em que o legislador brasileiro levou em consideração para distinguir, para separar, para inclusive colocar aqui num parágrafo único. Então, agora eu posso apagar aqui, só tirar uma foto, né? Daí eu vou mandando. Professor, Oi. como você falou, o advogado ele não é considerado empresário, né? Não concordo, mas sim. E se esse advogado ele ampliar a sua empresa, né? Criar um RH, porque teve bastante funcionário, colocar um porteiro para cuidar lá da entrada, colocar alguém para ficar no estacionamento e aumentar a sua empresa. Ele mesmo assim não pode ser considerado empresário, sendo que ele possui uma atividade economicamente organizada? Então, excelente colocação. Eu vou até aproveitar a sua colocação, a sua pergunta, para que a gente possa continuar a fazer o nosso raciocínio aqui do conceito não empresário. Olha só, quem fez a pergunta? Eu, Não, mas eu quem? Marco, Marcos, olha aqui comigo uma coisa. Caput 966, conceito de empresário, não há equívoco. O empresário é quem considera-se profissionalmente atividade economicamente organizada para fins de produção ou circulação de bens ou serviços. Aí vem aqui o legislador no parágrafo único e coloca o seguinte: não são empresários. Não são empresários quem exercem atividades. Olha só, intelectuais que podem ser da área da ciência ou da literatura ou das artes. Marcos, espera aí que a resposta da sua pergunta, da sua colocação, é depois aqui desse desenvolvimento aqui do conceito do não empresário, que daí nós vamos desenvolver o conceito de elemento da empresa, que é o que você está perguntando. Então, quando o legislador veio e colocou, não são empresários aqueles indivíduos que trabalham com o intelecto, mas trabalham com o intelecto de que maneira? Esse intelecto pode ser científico, literário ou artístico. Professor, me dê um exemplo de trabalho intelectual científico. Você pode pegar qualquer área aqui da ciência, inclusive a ciência jurídica. Você pode colocar aqui, ó, o advogado. Você pode colocar aqui, ó, o médico. Você pode colocar aqui quem? O arquiteto. Literatura, professor. Quem trabalha com literatura, aqui você pode colocar o poeta, né? O escritor. E arte, professor? Arte, aqui você poderia colocar um pintor. O que mais que é arte?
Um artista. Aqui um cantor, né? Músico, né? Isso. Veja, até aqui eu ainda não respondi a pergunta, a colocação do Marcos. Até aqui eu só consegui fazer a separação do conceito de empresário e do conceito de não empresário. Por que o legislador brasileiro fez essa diferenciação? Porque nas atividades empresariais a gente consegue identificar, a gente consegue enxergar o que é uma atividade economicamente organizada, que é o empresário vir e organizar os fatores de produção. Quando a gente vem aqui para as atividades intelectuais, os fatores de produção deixam de existir ou deixam de ser evidentes como numa atividade empresarial. Querem ver uma coisa? Vamos pegar aqui um intelectual que trabalha com ciência, que deixa eu fazer uma barra aqui, colocar eu, professor, neste momento. O professor está vendendo intelecto. Poxa vida, professor, mas o senhor acabou de falar que aqui na faculdade, né, tem o horário, você está tangenciando o conteúdo, e com isso é uma atividade economicamente organizada. É verdade, isso é uma atividade economicamente organizada por parte da UniFCB. Por minha parte, eu, Juliano advogado, eu, Juliano, professor, o que eu estou fazendo nesse exato momento? Estou fazendo a prestação de serviço, evidentemente, né, para a UniFCB, sou funcionário, uma prestação de serviço intelectual, científica, né, da área das ciências aqui jurídicas, do qual sou graduado, pós-graduado, tenho mestrado nessa área, então é a minha área de concentração aqui de estudo, é minha experiência profissional. Só que você que está assistindo a minha aula, você não consegue identificar, ainda que você olhe aqui para o meu quadro e fale, professor, mas o senhor não é nenhum artista, né? Sua letra está mais para médico do que para professor. Aí vocês passam a ter razão. Mas quando você olha aqui para a minha lousa, quando você escuta o meu raciocínio jurídico, quando você ainda me enxerga, ainda que você esteja no remoto, você não consegue identificar traços de organização de fatores de produção. Você não sabe se o que eu estou te falando, se eu li 1, se eu li 2, se eu li 30 livros. Você não sabe se eu sei, você não sabe se eu estou inventando, você não consegue ter essas provas, pelo menos nesse momento, você não consegue identificar esses traços de organização de fatores de produção. Por quê? Porque eu estou vendendo intelecto, estou vendendo o que está dentro da minha cabeça, estou vendendo a ciência jurídica, o meu estudo, o meu conhecimento da ciência jurídica, estou vendendo para vocês. E, evidentemente, que nesse sentido, você não consegue encontrar traços de fatores de produção. Sabe por que não? Porque, como eu estou dizendo, eu estou usando o quadro. Mas eu podia usar um data show, ou eu podia estar sentadinho aqui na minha mesa, simplesmente estando, né, falando ou lendo para vocês a matéria. Vocês vão dizer, mas aí a gente não ia concordar, a gente ia achar que você é um professor ruim. Olha, opinião de cada um, ou didática, né? Ou afinidades, isso sempre vai existir. Eu já passei por um mestrado, tive professores doutores, pós-doutores, que sentavam em uma cadeira da mesa e passavam a aula lendo aquilo que eles chamavam de pay-per-view, não é pay-per-view, paper, ou simplesmente passavam a aula conversando com a turma. Você vai dizer, mas está certo, está errado? Não tem certo ou errado. Por que não tem certo ou errado? Estão vendendo atividade intelectual científica. Se eles entendiam que aquele formato de trabalhar a matéria era o melhor formato que eles achavam correto, não há problema. Mas eu, como aluno, não gostei. Olha, o gostar ou não gostar, pode ver que não é isso aqui que separa atividade empresarial de atividade não empresarial. O que separa a atividade empresarial das atividades intelectuais é o traço, é a identificação de organização de fatores de produção. É isso aqui que você precisa destacar no seu cadernão. Professor, como advogado, né? Vocês serão futuros advogados, né? Seremos colegas de profissão, se eu não me aposentar até vocês se formarem, né? O que dentro aqui da ciência jurídica
Como é que eu não identifico organização de fatores de produção em um advogado? Vamos lá, gente, facinho o raciocínio. E é ser um bom advogado? Alguém consegue me ajudar? O bom advogado é aquele profissional no qual ele consegue encontrar fundamento na lei, fundamento no processo, e ao mesmo tempo ele consegue redigir bons contratos, dependendo da área no qual ele trabalha, e ele consegue resolver o problema do cliente dele. Exatamente. Veja, o bom advogado não tem nada a ver, por exemplo, com o carro que ele anda, com o escritório que ele tem, com a roupa que ele usa. Você vai me dizer, não, professor, mas se o advogado tiver um escritório bonito, tiver um bom terno Ricardo Almeida, Armani, tiver um carro importado, um Audi, Mercedes, BMW, poxa, o cara é um bom advogado. Não, gente, isso não tem nada a ver com qualidade. Isso tem a ver com outras coisas, mas não com qualidade profissional. O que o colega falou é de uma precisão cirúrgica. O bom advogado é aquele que consegue pegar os fatos, né? Seu cliente vai trazer para você fatos e alguns documentos. Você consegue pegar os fatos, articular com os documentos e aplicar a legislação brasileira, a interpretação, né? Na verdade, quando eu digo interpretação, não é no sentido de proferir sentença porque você é advogado, não é juiz, mas você, como advogado, o bom advogado é aquele que consegue fazer uma boa articulação de fatos, provas e aplicação do direito brasileiro. Então, eu tinha uma visão como advogado, depois, agora que eu presto serviço como juiz leigo ali no juizado, minha visão mudou, ampliou. É como se eu estivesse fazendo um PhD de uma especialização. Por quê? Porque você, quando tem que proferir uma sentença, você tem que olhar todos os argumentos e todas as possibilidades de provas existentes no processo. Então, essa minha experiência que eu estou tendo ali como juiz leigo está me servindo para que eu possa trabalhar aqui em sala de aula, de repente, com os meus alunos do estágio, argumentos, uma formação de argumentação jurídica, tanto na petição inicial, quanto no recurso, ou na defesa, se você for advogado do requerido, já pensando em uma sentença. Porque nós, advogados, na verdade, nós passamos 5 anos aqui no banco de escola, né? Agora vocês aqui no banco aí da sua casa, estudando o processo, ouvindo professores e se preparando, na verdade, para o embate, né? Embate processual, nós queremos lide, sendo que, na verdade, a lide ela já vai existir com a apresentação do problema na jurisdição. Nós, quanto advogados, quanto bons advogados, nós precisamos trazer a melhor prova ou fazer a produção dessa prova diante das possibilidades jurídicas do ordenamento jurídico brasileiro, para que a gente consiga chegar lá na sentença que nos interessa, seja uma sentença de procedência, quando estamos querendo a procedência do pedido, ou uma sentença de improcedência, quando estamos advogando para o requerido. Tudo isso é importante quando você vem olhar aqui o conceito de não empresário. Então, peraí, Marcos, que eu ainda vou falar um pouquinho de literatura e arte para que a gente possa fazer a explicação da pergunta do Marcos, que o Marcos veio e perguntou assim, excelente colocação. Mas, professor, quando eu tenho um advogado que coloca lá um porteiro, que coloca uma estrutura, que coloca vários advogados trabalhando com ele, eu ainda consigo conceituá-lo como uma atividade não intelectual? Aliás, não empresarial, chamada intelectual? Então, pera lá que já a gente chega aqui nesse raciocínio. Então, ainda que, quando eu estou pensando em literatura, por exemplo, quando você pega um poeta, né, um escritor, poxa vida, como é que um poeta, como é que um escritor faz o seu trabalho? Será que ele trabalha 8 horas por dia? Será que ele senta em uma mesinha, né, numa sala com ar-condicionado, uma sala de 3x3 com um computador, trabalha 8 horas por dia, se produz poemas, produz textos nesse sentido? Não, né, gente? O poeta, o escritor, ele depende de inspiração. E qual é o momento, que horas que vem essa inspiração para ele? Não sei. Tem gente que precisa fazer o uso lá da cannabis para poder ter inspiração, tem gente que faz uso do álcool, né? O artista, cabe a ele, se ele quiser, ou, né, pelo menos no passado, a questão da boemia.
É artista, aliás, literatura, ele está escrevendo, ele tem que ter inspiração. No mesmo sentido aqui o artista, né, que eu já até tangenciei, misturei os dois. Mas se eu voltar aqui para o artista pensando no pintor, por exemplo, não aquele que está replicando uma pintura, mas aquele que está fazendo uma pintura da sua cabeça, do seu intelecto, da sua memória. Eu não consigo colocá-lo para trabalhar 8 horas por dia. Por que eu não consigo colocá-lo para trabalhar 8 horas por dia? Porque eu não sei se ele vai ter a inspiração em 8 horas por dia. Ele pode vir aqui cumprir um horário, mas não quer dizer que o cumprimento desse horário vai transformá-lo em um artista mais produtor ou um que trabalha aqui no ramo da literatura com maior produtividade. Mesma coisa a questão aqui do advogado, que eu estava dizendo. Esqueci de falar uma questão aqui do advogado. Se a gente pegasse o advogado e equiparasse a ele, olha, para ser um bom advogado, é necessário ter uma mesa limpa, uma mesa organizada. Se isso fosse necessário, a gente estaríamos identificando na profissão do advogado traços de organização de fatores de produção. Ué, por quê? Porque se para ser um bom advogado eu preciso ter uma mesa limpa, então, pera lá no meu escritório eu vou fazer uma sala e uma antessala para mim, concorda? A minha sala vai ser a sala que está limpa, que está arrumada, aliás, minha antessala, que eu vou atender você, meu cliente, e a minha sala de trabalho vai ser a sala da minha mesa, que tem água, que tem meus livros, que tem o que eu gosto. É assim que funciona? Muitos escritórios estão se valendo até da estrutura de se ter uma sala de reunião para se poder ter uma sala formal, uma sala arrumada, uma sala que tenha talvez uma demonstração aí de uma hierarquia. Demonstração não quer dizer nada. Meu escritório, como faz 5 anos que eu mudei de endereço, então ele já está no formato moderno, as divisórias já são de vidros. Da minha sala, como eu sou o dono, eu enxergo todas as outras salas, inclusive a sala de reunião. Formato de escritório moderno. Agora, com a questão da pandemia, acho que nem escritório talvez seja necessário, concorda? Eu consigo trabalhar lá da minha casa se eu quiser, que é o que eu tenho feito quase todos os dias e a minha estrutura está praticamente ociosa. Novos tempos, novas mudanças, porque o advogado está vendendo intelecto. Eu posso vender o intelecto na minha casa, eu posso vender o intelecto no meu escritório. Vou manter aquela estrutura do jeito que está hoje? Estou mantendo, mas estou refletindo. Por quê? Porque hoje eu já tenho colaboradores intelectuais, né? Tem lá o William, que é advogado que se formou trabalhando comigo, que hoje ele presta um serviço para mim, eu mando as peças para ele pelo sistema e ele me devolve as peças prontas e nós temos uma tabela de honorários. Então eu não preciso mais ter ele dentro da minha estrutura física. Ah, mas você precisa de um estagiário para fazer as coisas para você. O estagiário já consegue fazer as coisas da casa dele, gente. Então, vocês estão vendo como é que a gente está modificando a questão aqui da prestação de serviço intelectual, está ficando cada vez mais evidente. Eu consigo hoje fazer uma consulta, prestar uma consultoria de forma remota, de forma online. Eu ainda, como eu disse, eu ainda mantenho a minha estrutura física, mas eu estou já enxergando e contabilizando a possibilidade de ou reduzir o tamanho da minha estrutura, ou de repente no futuro, nem ter. Porque o que eu vendo é intelecto. E o meu intelecto eu posso vender de qualquer lugar, eu não preciso de uma sala, lá, acho que deve ter 70, 80 metros no meu escritório subdividido, eu não preciso de tudo isso, entendem? Então, o direito brasileiro levou em consideração a organização dos fatores de produção para trazer o conceito de empresário e o conceito de não empresário. Eu só vou fazer a leitura até aqui e fazer a resposta da indagação do Marcos, que é muito bem colocada. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada para fins de produção ou circulação de bens ou serviços. Atividades empresariais, fator determinante e fator que distingue organização de fatores de produção. Parágrafo único. Não são empresárias ou não são empresários aqueles que exercem atividades intelectuais que podem ser científicas, literárias ou artísticas. Então, o direito brasileiro
levou em consideração a organização dos fatores de produção para fazer a separação, para fazer a conceituação em empresários e não empresários. Até aqui, tudo bem, né? Se é necessário, se o legislador brasileiro identifica esse traço de organização de fatores de produção como um traço marcante, tudo bem, não há nenhum tipo de problema. Mas nós nos deparamos agora com a indagação do Marcos. Mas e quando nós temos uma estrutura, né, um porteiro, com outros advogados, com uma série de outras pessoas envolvidas aqui na prestação de serviço intelectual, ainda assim, eu considero essa atividade sendo uma atividade intelectual? Essa foi a indagação do Marcos, e muito bem feita, muito bem indicada neste momento. E agora a gente precisa, eu vou apagar isso aqui, ó, é só um pedacinho que a gente já conversou. Tirar aqui mais uma palavrinha, para ficar mais fácil nosso raciocínio. Deixa eu apagar essa risqueira que eu fiz aqui também. Né? Atividades, conceitos de empresário, atividades empresariais. Então tá. Estaria bom, né? Estaria satisfatório se estivéssemos imaginando que no direito brasileiro nós temos o conceito de empresário no caput, conceito legal, e o conceito dos não empresários. Mas nós nos deparamos com algumas situações, como o Marcos colocou. E quando nós temos atividades intelectuais sendo exercidas com outras pessoas, numa estrutura maior, com porteiros, num prédio, com um monte de advogados trabalhando, ainda assim, a gente considera uma atividade intelectual? Ou nós vamos pensá-la em uma atividade empresarial? Essa indagação que o Marcos nos devolveu aqui na aula de hoje é uma indagação que já deixou muita gente inquieta, inclusive durante a discussão do anteprojeto de lei do Código Civil de 2002, em especial no que trata aqui no caput e no parágrafo único do artigo 966. Por quê? Porque o legislador chegou à conclusão de que, mesmo fazendo a conceituação de empresários e a conceituação de não empresários, sobrariam situações em que o conceito, de repente, de não empresário ou o conceito de atividade intelectual, ele ficava faltando, ele carecia de complementação, ele carecia de explicação jurídica. Mas como assim, professor? Quando ocorria uma atividade intelectual sendo realizada de forma empresarial. Não entendi. Esta afirmação é a indagação que o Marcos nos fez e que também serviu como base de discussão para o legislador brasileiro, para que a gente pudesse chegar aqui no Código Civil, no parágrafo único do artigo 966. De que forma que o direito vai tratar essas situações, Marcos, como você colocou, que são atividades intelectuais sendo realizadas, sendo exercidas de forma empresarial. Nós vamos tratá-las como atividades empresariais? Nós vamos tratá-las como atividades intelectuais? Então, nesse sentido, se você estiver com o seu Código Civil aberto aí, olha o finalzinho do parágrafo único, vai estar escrito assim, ó, não são empresários aquelas atividades exercidas de forma intelectual, pode ser ciência, literatura ou arte, salvo os casos de elemento da empresa. E daí eu faria a pergunta, se o Marcos não tivesse nos feito, né? Como é que eu explico, como é que eu conceituo essa questão do elemento da empresa? O que quer dizer elemento da empresa constante aí na parte final do parágrafo único do artigo 966? O legislador, Marcos, levou em consideração exatamente a sua colocação.
quando nós tivermos atividades intelectuais, né, que podem ser ciência, pode ser literatura, pode ser arte, quando nós tivermos elas sendo exercidas de maneira empresarial. Mas o que é uma atividade intelectual sendo exercida de forma empresarial? Quando a gente consegue identificar traços de organização de fatores de produção. Quando isso ocorrer, nós vamos chamá-lo de elemento da empresa e nós vamos tratar, nós vamos conceituar, nós vamos dar o tratamento para essas atividades intelectuais como sendo atividades empresariais. Professor, eu não me entendi. Vamos exemplificar e desenhar aqui que você vai entender. Então, vamos pegar a própria colocação lá do Marcos, que fica mais fácil para a gente raciocinar. Vocês já devem ter ouvido falar, porque é um grande escritório de advocacia aqui de Maringá, da Belinati Pérez, né? Eu acho que eu falei no primeiro dia de aula, eu trabalhei na concorrente, não foi na Belinati. A empresa que eu trabalhei, ela até fechou a filial aqui em Maringá depois do meu desligamento. Mas faz muito tempo, faz quase 10 anos. Mas eu trabalhei durante 2004 a 2012 num grande escritório de advocacia, né, numa empresa jurídica, igualzinha a Belinati. O que a Belinati faz, gente? A Belinati faz cobrança jurídica. Como assim faz cobrança jurídica? Eu não sei hoje, em 2021, mas eu vou dizer números de 10 anos, 12 anos atrás, que era a empresa que eu trabalhei era tão grande quanto a Belinati, inclusive nós éramos concorrentes aqui em Maringá. E em 2020, 2021, 2010, a Belinati, a empresa que eu trabalhava, passava de 1.000 funcionários. Né? A Belinati, não sei hoje, mas a empresa que eu trabalhei atendia São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Nesses 4 estados, nós tínhamos mais de 1.000 funcionários. Vamos pegar só o jurídico, né, que era onde eu trabalhei? Então, eu era o gestor, eu era o responsável, né, pelo jurídico do interior do Paraná. Então, quando eu digo que eu era o responsável pelo jurídico do interior do Paraná, eu era o advogado. Ah, mas você era empregado. Não há problema nenhum. Eu era empregado daquela empresa. Mas eu, quanto advogado, o que a gente fazia? Eu tinha só aqui em Maringá, mais de 40 estagiários ligados diretamente a mim. Aí você vai dizer, mas há problemas do advogado ter auxiliares? Se ele tiver auxiliar, ele deixa de ser atividade intelectual e passa a ser empresarial? Não, ele continua sendo atividade intelectual. Nós só vamos ter essa mudança para o elemento da empresa quando nós efetivamente tivermos essa atividade intelectual, então a minha atividade como advogado, né? Então eu tinha filiais em Londrina, filiais em Cascavel, filiais em Foz do Iguaçu. Estou falando de uma época que não era processo digital, estou falando de uma época de processo físico, em que a minha área era a área de veículos e revisionais. E todas as ações, todos os processos que andavam, né, eram distribuídos aqui no interior do estado. A gente prestava serviço ali para uma grande carteira de bancos, né, Itaú, BV, Bradesco e outros que já nem existem mais. Eles dependiam da minha assinatura ali na petição inicial. O andamento do processo dependia da minha assinatura nas petições de e-mail, gente. Os recursos protocolados dependiam da minha assinatura nos recursos. Agora, imaginem vocês que tinha ali na minha carteira em torno de 7, 8, acho que mais ou menos isso, 8.000 ações ligadas ao Juliano como único advogado. Preciso dizer para vocês de que é impossível, é humanamente impossível um advogado, ainda que naquela época eu trabalhava mais de 10 horas por dia, entendeu? Você conseguir, de forma intelectual, fazer, redigir, cuidar, assinar 8.000 processos? Impossível, meus amigos, impossível. Então, naquele momento, nós tínhamos o quê? Eu tinha uma equipe bem grande, da qual eu confiava. Inclusive, eu tinha gente até que eu permitia colocar ali a assinatura como sendo minha. Você vai dizer, não, é uma falsificação. Não, não era. Um visto com a minha permissão, entendeu? Naquela época.
Hoje, você faz por meio do token, sem problema nenhum. Naquela época, a coisa era um pouquinho mais complicada, mas mesmo assim, eu tinha que me valer desses recursos, porque eu precisava dar conta de 8 mil processos no interior do Estado. Era muita coisa, somando com audiência, com petição inicial, uma loucura. O que isso era? Era uma atividade intelectual, advogado. Sempre fui advogado. Se você pegar minha carteira de trabalho, você vai ver que nesse período ela está anotada como advogado. Agora, de que forma que essa prestação de serviço minha ela estava sendo realizada? De forma intelectual? Por minha parte, sim, mas ela estava sendo realizada de forma empresarial. Por que de forma empresarial? Eu tinha um monte de gente falando, fazendo, assinando em meu nome. Não é se passando pelo Juliano, que daí seria falsificação, mas sim uma equipe de trabalho, uma organização de fatores de produção de uma tal maneira de que toda aquela petição, podia ser uma petição lá de Foz do Iguaçu, uma petição lá de Londrina, lá de Cascavel, ela tinha o mesmo raciocínio jurídico, ela tinha o mesmo formato, ela tinha a mesma qualidade da petição que talvez o Juliano fosse lá colocar a assinatura dele. Então, eu tinha uma atividade intelectual sendo exercida de maneira empresarial. Mesma coisa a Belinati faz aqui em cima das nossas cabeças. Nós temos ali, sei lá, 200, 300, 400 estagiários, advogados fazendo petição em nome da dona Cristiane, em nome do doutor Flaviano. Eu, quando estava no primeiro ano de Direito, tive a oportunidade eu queria muito aprender, eu fui numa audiência no fórum, na época, segunda vara de família, em que a doutora Cristiane Belinati estava advogando na área de família. Você vai dizer, poxa, mas ela já advogou na área de família? Então, estou falando do ano de 1997, né? Olha, faz muito tempo isso. Evidentemente que ela não advoga há muito tempo. Como assim não advoga? Hoje ela é empresária. Você vai dizer, mas as petições têm a assinatura dela. Exatamente, as petições vão lá à assinatura da doutora Cristiane e do doutor Flaviano. Por quê? Nós estamos levando em consideração a qualidade intelectual da prestação de serviço deles, mas não são mais eles que fazem. Por que não são mais eles que fazem esse tipo de petição, esse tipo de coisa? Porque eles têm uma longa equipe em que faz, corrige, protocola, não é se passando por eles, mas sim com a mesma qualidade, com o mesmo zelo, com a mesma responsabilidade que se esperava, ou que eles alcançaram um dia lá no passado. Então, quando isso ocorre, quando nós temos uma atividade intelectual sendo exercida de forma empresarial, seria a parte final do parágrafo único do 966, que é o que o direito brasileiro chama de elemento da empresa. Então, o elemento da empresa é quando nós temos uma atividade intelectual sendo exercida de forma empresarial. Professor, me explica mais um pouquinho para que eu possa entender. Vou te dar um exemplo agora de uma atividade das artes aqui sendo realizada de forma empresarial. Faz de conta que isso aqui, isso aqui é um apagador, mas vocês têm imaginação melhores até do que eu. Faz de conta que isso aqui é uma escultura. E eu sou um escultor. Eu gasto 30 dias para fazer essa escultura. 30 dias, o Juliano, que é um artista, ele gasta para fazer essa escultura. O que ocorre? Aparece um americano lá, sei lá, um gringo, e me faz a proposta. Seu Juliano, o senhor é artista, eu quero... Deixa eu ver o que alguém está falando aqui, está fazendo um barulhinho. Eu quero... quantidade de tempo é diferente de qualidade, sim. Eu gasto 30 dias para fazer essa escultura. Seu Juliano, eu quero contratá-lo para o senhor fazer 30 esculturas, mas eu quero que o senhor faça essas 30 esculturas em 30 dias. Vou repetir meu exemplo. Eu, Juliano,
gasto 30 dias para fazer essa escultura, que é fabulosa. Aparece um interessado que quer me fazer a contratação para que eu faça, para que tenha aquisição de 30 esculturas iguais, só que ele quer no prazo de 30 dias. Regra geral, atividade intelectual, eu não poderia aceitar essa demanda. Por que eu não poderia aceitar essa demanda? Porque se sou eu o artista e eu gasto 30 dias para poder fazer uma escultura, como é que eu vou aceitar um compromisso ou uma encomenda de mais 30? 30 vezes 30 são 900 dias, né? São 3 anos, então não teria como. Mas eu aceito. Como é que eu vou fazer, como é que será feita essas esculturas? Então, eu vou contratar uma equipe de 30 pessoas, vou sentá-las aqui de forma organizada, vou colocar o material para que a gente faça as 30, mais uma, 31 esculturas, e vou, ao longo dos próximos 30 dias, juntamente com a minha equipe, estar desenvolvendo, estar fazendo 31 esculturas juntos. Eu vou estar supervisionando a realização de 31 esculturas. Ao final dos 30 dias, nós teremos 31 esculturas e eu poderei fazer a entrega da minha encomenda. São esculturas iguais, são esculturas feitas com a mesma qualidade, com o mesmo talento, como se eu tivesse feito, mas eu fiz ela de forma como se fosse uma linha de montagem. Eu fiz isso de forma empresarial. Então, quando nós temos uma atividade, ainda que seja artes, né? Ainda que seja um artista aqui fazendo uma escultura, mas ela, veja, não é falsificação. Ninguém está colocando a minha assinatura lá para ganhar dinheiro por mim. É a minha equipe, é a minha qualidade, é o meu talento. Então, quando isso ocorre, o direito brasileiro chama de elemento da empresa e trata essas situações como atividades empresariais. Mas por que trata como atividades empresariais? É tratado como atividade empresarial porque a gente consegue identificar o traço ali de atividade economicamente organizada. Então, todas as vezes em que nós tivermos uma atividade intelectual, não é com ajudante você pode ter, não é pela questão de funcionário, gente, funcionário você pode ter. É bem diferente o que eu estou colocando aqui, o que eu estou explicando como elemento da empresa. O elemento da empresa ocorre todas as vezes em que você tiver uma atividade intelectual, que pode ser em qualquer uma aqui das esferas, pode ser intelecto, pode ser literatura, ou pode ser arte, mas essas atividades, ou essa atividade, ela está sendo exercida de forma empresarial. A gente consegue identificar, aqui nessa atividade intelectual, traços de organização dos fatores de produção. Eu não sei se vocês já visualizaram, já vislumbraram as petições ali da Belinati, elas são todas iguais. Quando eu digo que são todas iguais, não é porque são cópias, é porque já foi desenvolvido e aprovado pela doutora Cristiane e pelo doutor Flaviano as peças. Então, a petição inicial, a contestação, a impugnação, o pedido de provas, eles já fizeram isso. E agora eles têm uma equipe gigantesca que vem replicando, vem fazendo de forma empresarial aquela atividade deles, que é uma atividade intelectual, que é a prestação de serviços advocatícios. Então, quando isso ocorre, o direito brasileiro não poderia dar um tratamento diferente ou tratar, não, eles são intelectos, né, eles são advogados, mas eles têm 1.000 funcionários. Não é o fato de ter 1.000 funcionários que os tornam elemento da empresa. Eles se tornam elemento da empresa quando você começa a aceitar a prestação de serviço deles de forma empresarial
como se fosse uma forma intelectual. Isso acontece com médicos famosos. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui da cidade. Dr. Daúde, me parece que é referência no ramo da cirurgia bariátrica. Quantas horas demora uma cirurgia bariátrica? 4, 5, 6, né? Não sei, não sou médico, mas sei que demora bastante. Quantas cirurgias o doutor Daúde faz por dia? 4, 5, 6. Poxa vida! 6 vezes 6, 36. O dia dele é maior do que o meu, do que o seu? Não. O doutor Daúde já virou elemento da empresa. Como assim elemento da empresa? Ele exerce a ciência aqui da medicina, só que de forma empresarial. Por que de forma empresarial? Ele já tem uma equipe que já aprendeu a desenvolver a técnica dele, e essa técnica ela é replicada, então ele passa, de repente, ali por alguma cirurgia só para verificar se está tudo ok, ou nem passa. Ah, mas isso aí não está certo. Está certo sim, ele se tornou o elemento da empresa. Ele se tornou tão conhecido, tão bom naquilo que ele faz, que ele tem uma equipe que replica o talento dele, e as pessoas aceitam como sendo o trabalho dele. Então, o elemento da empresa, ele ocorre não é porque a pessoa quer. É um raciocínio jurídico, é um acontecimento aqui dentro do direito que não poderia ser virado às costas, que não poderia ser destratado, que não poderia não ter dado a atenção necessária. Seria a mesma coisa, gente, estou aqui dando aula, então meu escritório, eu não estou no meu escritório. Seria a mesma coisa de ter uma fila lá de 30 pessoas me aguardando para ser atendido. Ah, nós queremos uma consulta com o doutor Juliano. Olha, ainda que eu quisesse, ainda que eu me esforçasse para poder atender 50 pessoas por dia, é impossível, é humanamente impossível. Então, mas como que isso se daria? Você vai se tornar elemento da empresa, então? É por isso, é isso que você quer? Não é a pessoa que escolhe, não é o profissional que escolhe. É um acontecimento. Por quê? Não adianta eu colocar lá o José, o João, o Joaquim, para falar, eu vou atender em nome do Juliano. As pessoas não vão aceitar. Eu tenho clientes lá no escritório, por exemplo, que não aceitam outro colaborador do escritório ir na audiência no meu lugar. Aí você vai dizer, mas poxa vida, qual é o problema? Para mim não há problema nenhum. Se eu estou destacando o colaborador, a pessoa para ir lá no meu lugar, eu penso que é porque eu confio, concorda? Mas o meu cliente não é obrigado a aceitar, sabe por quê? Porque quando ele fez a minha contratação, é uma contratação personalíssima. Eu posso ir lá fazer a maior besteira na audiência, mas ele confia no doutor Juliano. Agora, se nesse exemplo das 50 pessoas ali fazendo fila todos os dias na porta do meu escritório, se eu desenvolver uma equipe, né, com treinamento, com o meu raciocínio, com a minha forma de trabalho, essa equipe ela tem que se apresentar como: oi, eu sou o Joaquim, da equipe do Dr. Juliano. Eu vou lhe atender, porque o que eu falar seria a mesma coisa que ele. Quando acontece esse reconhecimento por parte do cliente, por parte da sociedade, é quando a gente tem o surgimento do elemento da empresa. Eu vou dar mais um exemplo, porque eu quero que isso realmente fique claro. Eu não quero que a gente termine essa aula que você tenha dúvida com relação a essa questão do elemento da empresa. Olhem só, vamos fazer de conta que eu, Juliano, sou dono ali das lojas Riachuelo, né? Do lado da Pernambucana, né? Ganhei muito dinheiro na vida e me tornei dono das lojas Riachuelo. Olha que pretensão a minha, né? Que coisa. E ali dentro da minha loja Riachuelo, está tendo inadimplência, né? Os clientes estão comprando e não estão pagando. Em razão dos meus clientes estarem comprando e não estarem pagando, eu resolvo contratar um escritório de advocacia, né? Um bom escritório de cobrança. E quando eu penso em escritório de cobrança, na minha imagem, logo vem a Belinati, maior escritório de Maringá da área de cobrança. E eu sou dono da loja Riachuelo, e eu venho até a sede aqui, que fica no mesmo prédio da UniFCB, não marco horário e venho para falar com a doutora Cristiane, porque na minha cabeça eu quero contratar a Belinati, quero contratar a Cristiane e o doutor Flaviano para cuidarem das minhas cobranças. Eu sou empresário, bem-sucedido, tenho um baita patrimônio, sou uma pessoa tão importante quanto eles, concordam?
Compareço aqui na sede do escritório de advocacia deles, né? Entro, falo lá para a secretária: oi, eu sou o Juliano, sou dono da Lojas Riachuelo. Quero falar com a doutora Cristiane e com o doutor Flaviano. Ô, seu Juliano, sobre o que o senhor quer falar? Eu quero falar sobre cobrança. Eles, aguarde só um minutinho. E daí a moça vai vir e vai dizer assim para mim: olha, seu Juliano, o senhor vai falar aqui com o José da Silva, que é o gerente comercial aqui de contas, porque a doutora Cristiane está em Brasília e o doutor Flaviano está em Curitiba. Então, eles não poderão falar com o senhor hoje, mas o senhor vai falar aqui com o gerente de contas e que ele vai atender o senhor. E o cara vai lá, me apresenta toda a estrutura da empresa, formato de cobrança, como é que é, performance, qual é o índice de recebimento, sei lá, me explica tudo, me convence que eles são uns bons prestadores de serviço e eu assino o contrato de prestação de serviço jurídico, prestação de serviço ali de cobrança. Passado alguns dias, eu encontro meu amigo que é dono da Casas Pernambucanas, né? E ele vai lá e pergunta para mim: e aí, Juliano, você resolveu o seu problema da cobrança aí das lojas de Riachuelo? Eu vou dizer: opa, resolvi sim. Ah, como é que você resolveu? Eu vou lá e respondo para ele: eu contratei a doutora Cristiane, contratei o doutor Flaviano, contratei a Belinati Pérez, estou muito satisfeito. Resposta do caso: eu fui atendido pela doutora Cristiane, eu vi o doutor Flaviano, mas quando eu vou falar para terceiros, eu digo que eles são os meus advogados. Eu estou colocando eles, o sobrenome deles, como os meus advogados. Eu estou reconhecendo a prestação de serviço deles, que é uma prestação de serviço intelectual, mas eu estou reconhecendo como sendo de forma empresarial. Quando isso ocorre, nós estamos diante do elemento da empresa. Então, o elemento da empresa é quando nós temos uma atividade intelectual sendo realizada de forma empresarial. Conseguiram pegar aqui o raciocínio do legislador quando colocou o finalzinho lá do parágrafo único e explicou o que era elemento da empresa? Deu para fazer a sua resposta, Marcos, da sua indagação? Sim, professor, ficou bastante lúcido os exemplos. Eu Mas tenho... então seria então uma exceção, né? Pode sim ampliar, né, essa forma de prestação de serviço, né? Trazendo um conceito empresarial, né? Exato, mas eu tento exemplificar bastante, falar bastante sobre isso, porque eu acho que se você simplesmente fazer a leitura ali do texto da lei, eu acho que não fica claro, eu acho que não dá para entender o que é o elemento da empresa, porque a lei fala, salvo se forem como elemento da empresa. O elemento da empresa, se você for pensar, mas explica o que é o elemento da empresa. O elemento da empresa é a atividade intelectual sendo realizada de forma empresarial, mas não é porque a pessoa quer. Vai acontecendo, é um reconhecimento do seu intelecto. Eu gostaria de ser elemento da empresa, concorda? Quem não quer ter 2.000 clientes, 5.000 clientes na sua porta? Claro que eu gostaria de ter, mas eu não sou. Talvez quando eu estive lá na empresa que eu fiquei lá com quase 10 anos, talvez lá eu era o elemento da empresa, um dos elementos da empresa. Por quê? Porque lá qualquer processo aqui do interior do estado, lá da minha carteira pelo menos, a pessoa olhava lá a assinatura e queria falar com o doutor Juliano. Eu atendia alguém? Claro que eu não atendia ninguém, porque chovia ligação, quer dizer, se eu fosse atender o telefone, eu não conseguiria nem trabalhar. Na verdade, eu viajava quase todos os dias, concorda? Porque eu tinha que ir em Londrina, em Cascavel, em Foz. Aquela época, olha, por isso que eu digo que o mundo vai mudando. Aquela época, eu comparecia em todas as audiências de forma presencial. Quando eu digo de forma presencial, era o Juliano que ia. Então, hoje tem uma audiência em Foz do Iguaçu. Eu saía de Maringá e ia em Foz do Iguaçu fazer audiência. Amanhã tem uma audiência em Santo Antônio da Platina. Eu saía de Maringá e ia em Santo Antônio da Platina. Você vai dizer, você está ficando maluco. Estou falando dos anos 2004 e 2005, gente. O banco reembolsava viagem e pagava os honorários. Para o escritório que eu trabalhava era excelente, e para mim, então,
não preciso nem dizer, porque o que eu ganhava só de viagem era o que eu pagava todas as minhas contas, as minhas despesas. O meu salário, os honorários que eu ganhava, era o que eu juntava, o que ali eu montei um patrimônio que deu muito certo ali muito tempo na vida. Hoje o banco não faz mais isso, concorda? Hoje nós temos audiência online, hoje nós temos a possibilidade do, como é que chama lá, do correspondente, do pessoal que cobra, né, que prostitui a advocacia e cobra 50 por uma audiência. Nessa época que eu estou te dizendo, de 2004, 2005, uma audiência de conciliação custava R$700 para o banco. Então, olha que diferença, olha que valorização, aliás, que desvalorização que ocorreu para a nossa atividade aqui intelectual. Então, hoje, no dia 5 de abril, o que eu gostaria de ter conversado, ou que eu consegui conversar com vocês, é o conceito do não empresário, né, que é o conceito da atividade intelectual, e o conceito do elemento da empresa. Com isso aqui, a gente consegue fechar o artigo 966, que é o primeiro artigo aqui dentro do direito da empresa. O artigo conceitua empresário, não empresário e elemento da empresa. Então, não preciso lembrá-los que a nossa prova, com certeza, aqui nós temos três assuntos, né? Nós temos 3 conteúdos para perguntar, para trabalhar com vocês na nossa avaliação. Conceito de empresário, que aqui, ó, né, tem profissionalmente, atividade economicamente organizada, coisas bem importantes, o não empresário e o elemento da empresa. Certo até aqui? Sim, professor. Se estiver certo, eu vou pausar a gravação, que já está com 1h10, para poder fazer a chamada, porque senão fica pesado para quem vai assistir depois.